tarde de 12 de outubro de 1992, depois de um fim de semana em Angra dos Reis, Ulisses Guimarães e Mora, sua mulher, embarcaram num helicóptero para São Paulo, na companhia dos amigos Henriqueta e Severo Gomes. Pouco mais tarde, o helicóptero foi engolido por uma tempestade e mergulhou no mar. O corpo de Ulisses jamais seria encontrado. O mar negou ao morto a oportunidade de ser velado, acentuando a força de sua presença histórica e deixando no ar a ilusão de seu retorno. A carreira política de Ulisses sempre foi associada ao mar. Considerado o grande timoneiro da resistência à ditadura, ele se identificava como caçador de nuvens e tempestades em tempos sombrios. Ulisses popularizou em seu mais famoso discurso o lema dos navegadores portugueses, celebrado por Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Aos 76 anos, depois de 12 mandatos consecutivos, o deputado Ulisses Guimarães deixou poucos bens materiais. Uma casa, um sítio, uma poupança modesta. Mas seu legado político é enorme. Desbravou os caminhos da restauração do Estado de Direito e da cidadania. Liderou o maior movimento de massas da história republicana, na campanha pelas eleições diretas para presidente da República. Dedicou-se por inteiro à nova Constituição, depois de um quarto de século de autoritarismo. Com seu desaparecimento, o Brasil ficou desnorteado. Ulisses faz falta. Eu fui falar com o Médici naquela ocasião em que se discutia justamente a sucessão dele. E então eu consegui, através de uma manobra do arcebispo de Brasília, chegar até o Médici e perguntar ao Médici: será que o senhor não podia dar uma olhada lá em São Paulo e ver como é que estão desaparecendo todas as pessoas? Porque agora está se levantando um movimento forte, esse movimento vai fortalecer-se. E ele então, tremendo com toda a mesa, ele me respondeu assim: que o padre fique na sacristia, que nós vamos cuidar do Brasil. E eu disse: o senhor, mas também muitos outros vão cuidar. E eu me referia ao Ulisses Guimarães. Homologada sua candidatura pela Arena, chega a Brasília por via aérea o general Emílio Garrastazu Médici. Outubro de 1969. O general Emílio Garrastazu Médici chega a Brasília para tomar posse como terceiro presidente do regime militar. 10 meses antes, o ato institucional número 5 havia inaugurado uma nova etapa do golpe de 64. Com o AI-5, vieram mais cassações, mais prisões, mais exílios. O ato 5 leva à institucionalização da tortura como prática política. Artigo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. O pretexto para o AI-5 foi a recusa da Câmara em permitir que o deputado Márcio Moreira Alves fosse processado por um discurso tido como ofensivo às Forças Armadas. Ulisses Guimarães, na ocasião, disse preferir que o Congresso fosse fechado, moralmente aberto, a manter-se aberto, moralmente fechado pela impotência e pela indignidade. A bravura dos deputados custou caro. O Congresso foi fechado por 11 meses.
De mãos atadas, o MDB, partido da oposição consentida, foi massacrado nas eleições de 1970. A Arena, o partido do governo, se autoproclamou então o maior partido do Ocidente. Ulisses chegou à presidência do MDB em fevereiro de 1971, opondo-se à ideia de autodissolução do partido, defendida pelos chamados deputados autênticos. Ulisses, um moderado, não assustava o regime militar. Filho de um coletor federal e de uma professora, Ulisses teve infância modesta no interior de São Paulo. Formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital paulista, ele entrou na política pela mão de Fernando Costa, ex-interventor do Estado Novo, em São Paulo. Ulisses foi eleito deputado estadual em 1947 pelo PSD, Partido Liberal Conservador, concebido por Getúlio Vargas para ser o contraponto ao populismo do PTB, também criado por Vargas. Em 1950, eleito deputado federal, Ulisses chegou ao Congresso, que funcionava no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. No seu primeiro mandato, destacou-se como membro da Comissão de Constituição e Justiça. Era a melhor equipe de deputados, lá estavam as figuras mais representativas, os juristas mais conhecidos, as figuras políticas mais respeitáveis, etc. E ele fez parte desde o princípio. Se é verdade que nessa época era muito moço, já no nosso meio era chamado de Ramsés III. Ele parecia muito mais velho, tinha pouco cabelo, usava um cabelo bem curto e cumpria aquela tarefa com absoluta naturalidade. Logo, o jovem Ulisses se ligou à ala moça do PSD, grupo que pretendia modernizar o partido com um programa de desenvolvimento para o Brasil. A ala moça ajudou a garantir a tumultuada posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República. Em 1956, aos 40 anos, Ulisses foi eleito presidente da Câmara. Nesse primeiro cargo importante de sua carreira, ele deu contribuição significativa para a realização do plano de metas de JK. Ulisses firmou posição em defesa do Congresso e da legalidade. Venho insistindo, e hei de insistir cada vez mais, na tarefa de levar à consciência de todas as camadas do povo brasileiro a necessidade de fortalecer e prestigiar o Legislativo. Creio tratar-se de missão patriótica e de alto alcance cívico para a defesa do regime democrático, cuja substância política é a representação popular. Em setembro de 1961, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, Ulisses votou a favor da emenda parlamentarista que garantiria a posse de João Goulart. Implantado o parlamentarismo, ele foi nomeado ministro da Indústria e Comércio no gabinete chefiado por Tancredo Neves. Após o golpe de 64, Ulisses, como um PCdista disciplinado, ajudou a eleger indiretamente o Marechal Castelo Branco. Em troca, o PSD recebera a garantia de que a eleição presidencial de 65 seria mantida. A ilusão de que a intervenção militar seria passageira durou pouco. Logo, os militares cassaram o JK, dissolveram os partidos políticos e prorrogaram o mandato de Castelo Branco. Os militares hesitavam em implantar uma ditadura latino-americana típica e entregar o poder a um caudilho único. Ao fim de cada mandato, o colégio eleitoral era convocado para ratificar o nome do general da vez, que ocuparia a presidência. Na sucessão do general Médici, chegou a vez do general Ernesto Geisel. Para denunciar esse jogo de cartas marcadas, o MDB buscou um anticandidato.
O Grupo Autêntico insistia para que o Dr. Ulisses fosse o antecandidato a presidente da República para termos uma pregação nacional via televisão, via jornais e rádio. Mas a resistência dos chamados moderados do partido obstaculavam a aceitação pelo Ulisses Guimarães dessa candidatura. E nós, do Grupo Autêntico, fomos levados a Rio de Janeiro, convidar o Dr. Barbosa Lima Sobrinho para ser o nosso antecandidato. Mas antes de chegarmos ao aeroporto de Brasília para tomarmos o avião para o Rio, o Dr. Ulisses nos chama para dizer que aceitava ser antecandidato à presidência. O partido foi buscar na sociedade civil o companheiro de chapa de Ulisses. Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, foi o escolhido. No dia 22 de setembro de 1973, a convenção do MDB, em Brasília, lançou a anticandidatura de Ulisses. Nesse dia, nasceu Ulisses da história, conjugando o amor às palavras com o rigor do argumento. De seu histórico discurso, só restam algumas fotografias e esta gravação precária. Não é o candidato que vai recorrer o país. É o anticandidato para denunciar a antieleição imposta pela anticonstituição, que inicia o laicismo, submete o legislativo, o judiciário ao executivo, possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa. Profana a indevastabilidade dos lares e das empresas pela escuta clandestina. Torna inaudíveis as vozes discordantes, porque ensurdece a nação pela censura à imprensa, ao rádio, à televisão, ao teatro e ao cinema. Ulisses via naquele ritual político um teatro do absurdo. Era candidato a um cargo já ocupado e disputava o voto de eleitores que não votavam. Ainda assim, como um Quixote, ele percorreu o país numa campanha de denúncia dos desmandos da ditadura. Apesar dessas restrições, nós espalhamos a semente da reação por todo o território nacional. Embora não pudéssemos fazer comícios, porque não havia realmente ambiente, era a ditadura com todos os seus contornos. Primeiro, presidente Ernesto Geisel. Manter, defender e cumprir a Constituição. Na eleição indireta de 1974, dos 503 eleitores, 400 votaram no general Geisel e 76 em Ulisses. Alegando que não pretendiam legitimar o regime, 21 autênticos se abstiveram de votar. Mas Ulisses sabia que a mensagem do MDB já tinha sido levada às ruas. A anticandidatura uniu a oposição e trouxe dividendos políticos. 7 meses depois da posse do general Geisel, o MDB elegeu mais de 1/3 dos deputados e 16 dos 22 senadores. A tendência suicida do MDB fora afastada. Durante a apuração em São Paulo, o atrevido Ulisses, de meses antes, preferiu ser prudente. Eu desejo dizer neste instante, quando se abrem as urnas, que vamos aguardar com maior tranquilidade o melhor espírito democrático esses resultados. Quero afirmar a vocês que o MDB é um partido democrático, é um partido da ordem, é um partido que tem o seu programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Ulisses sabia que a terra da liberdade ainda não estava à vista, mas a sua anticandidatura tinha apontado o caminho. Navegar é preciso, e doce não é fácil. Do alto topo da gata, espero um beijo, que em breve possa gritar ao povo brasileiro: ao víspera, sensação, terrorista, sem sombra, sem medo e pesadelo, a vista a terra deitada da liberdade.
começo do século, um grande médico brasileiro, Miguel Pereira, teve uma frase que eu acho muito boa, dizer que paciência que não se exalta não é paciência, é subserviência. Ulisses Guimarães era um moderado capaz de ter atos de grande energia, de grande bravura e mesmo de grande agressividade. Por isso é que eu digo que a bravura dos moderados pode ser uma coisa extremamente construtiva. Em maio de 1978, Ulisses Guimarães enfrentou os cães da polícia militar que tentavam impedir um comício do MDB em Salvador. Respeitem o presidente da oposição, gritou Ulisses. Soldados da minha pátria, baioneta não é voto, cachorro não é urna. Nesse gesto de resistência, Ulisses uniu a coragem física à palavra desafiadora. O governo que aí está, o da presidência da República, o governo que aí está, o dos governos estaduais, não são governos eleitos pelo voto de vocês aqui de Minas, pelo voto do povo brasileiro. Portanto, há uma palavra para definir este governo que não é governo, mas é poder. É um governo usurpado. É um governo que não tem a aprovação, a anuência popular. Cogita-se de pôr um termo à lei de exceção. A abertura lenta, gradual e segura prometida pelo general Geisel esbarrava na resistência dos militares da linha dura. De seu lado, Ulisses também avançava e recuava. No MDB, ele era o fiel da balança entre moderados e autênticos. Nos funerais de Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976, Brasília foi tomada por uma manifestação espontânea do povo. Era uma demonstração inequívoca de que se JK estava morto, a memória e o anseio da democracia estavam vivos nas ruas. 2 meses antes, com a Lei Falcão, o governo silenciara os candidatos no rádio e na TV. Ulisses condenou a arbitrariedade como evidência do medo das ideias e do pavor à crítica. No mesmo mês da morte de Juscelino, Geisel acusou o MDB de pretender a redução dos poderes do executivo com a adoção de um regime ultrapassado. O chefe da nação. Numa nota dura, Ulisses respondeu que a oposição, obviamente, não iria importar o modelo adotado por Idi Amin Dada, pois nada mais ultrapassado que o governo baseado na força. A referência ao truculento ditador de Uganda enfureceu Geisel. Na minha nota foram enxergadas versões, ideias, propósitos que absolutamente inexistem. Por isso eu entendo que esta reação da maneira com que se fez, esta sim, que desserviu o ambiente que se deve criar, a fim de que nós possamos efetivamente conseguir o prevalecimento do regime democrático para o país. O Dr. Ulisses era uma pessoa que meditava, que refletia, dizia sim, às vezes batia com dureza, mas era uma reflexão feita na dosagem para a hora e para o momento que nós estávamos vivendo. E às vezes, inclusive, ele usava a expressão mais enérgica para liberar os outros. Nós tínhamos chamado grupo autêntico, tínhamos parlamentares mais jovens, com grande entusiasmo. Então ele arrastava para ele fazia as afirmativas mais duras, as que batiam mais, as que incomodavam mais o sistema. Mas, meus amigos, tiraram-nos o presidente da República. Nós não votamos. Não votamos no governador de São Paulo, do governador do Estado. Mas, afinal, meus amigos, como suprema ousadia, como um escárnio, nomeiam e impõem esta figura execranda, caricata, batizada como senador biônico. O pacote de abril, em 1977, procurava tornar a Arena imbatível nas urnas, através da criação dos chamados senadores biônicos. O MDB resiste. 2 meses depois, descobre uma brecha na legislação e tem acesso ao rádio e à televisão pela primeira vez desde o AI-5.
Ulisses disse: o mal que dizima a nação tem um só diagnóstico: a ausência de democracia, e uma só cura: o restabelecimento da democracia. O deputado Alencar Furtado, líder do MDB na Câmara, falou em órfãos do talvez, viúvas do quem sabe. Alencar foi caçado pela alusão aos desaparecidos políticos. Geisel, mais uma vez, poupou Ulisses. Ele esteve sempre na mira, na verdade, muitas pessoas quiseram inclusive caçá-lo, mas chegava à conclusão de que, primeiro, não tinha nada, porque a luta dele era uma luta democrática, a vida dele era de uma dignidade absoluta. E, em segundo lugar, achavam que se saísse o Dr. Ulisses, que conduzia as oposições de uma maneira enérgica, de uma maneira brava, mas no caminho da legalidade, podiam seguir por outros rumos que podiam ficar muito difíceis. Sensível aos apelos da sociedade civil, o MDB inicia sua campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita. Ulisses e outros líderes do partido vão às prisões prestar solidariedade aos presos políticos em greve de fome. A impressão profunda, porque não colocaram os seus casos pessoais. Não falaram sequer, e nós sabemos, inclusive de tortura que sofreram. Colocaram em termos dos interesses da sociedade, da luta que eles estão expondo até a própria vida através desse movimento de greve, a luta no sentido de que tenhamos uma sociedade aberta, a participação, a liberdade, a democracia, enfim. De acordo com a liturgia do regime, o general da vez, em 1978, é João Batista Figueiredo, indicado por Geisel. As lideranças que vieram a São Paulo para o lançamento... Membros da oposição se juntam a dissidentes do regime, como Severo Gomes, Teotônio Vilela e Magalhães Pinto, e formam a Frente Nacional de Redemocratização. A frente lança o general Euler Bentes Monteiro como candidato alternativo à presidência da República. Vamos procurar captar os anseios nacionais que julgamos majoritários na sociedade brasileira. Ulisses se manteve à margem das negociações. Mas quando o MDB adotou a candidatura de Euler, mais uma vez ele aceitou a via indireta em nome da luta pelo Estado de Direito. Sem acesso ao rádio e à TV, Ulisses aproveitava os comícios para apoiar candidatos do partido às próximas eleições legislativas. Se querem voto, governe! Ao lado de Tancredo Neves, em Belo Horizonte, Ulisses falou mais de democracia do que do candidato à presidência. Se querem voto, tem greve, tem salário, tem escola, tem saúde, tem anistia. Se não fizerem, não terão condições de ter o sufrágio limpo, mas suave, como o suor do fogo, do voto que elege e que consagra seu voto direto. Para o presidente da República, general João Batista Figueiredo, 355 votos. Em outubro de 78, Figueiredo venceu Euler no colégio eleitoral por 355 a 226 votos. Durante a votação, manifestantes protestaram nas dependências do Congresso. A rua avançava. Um mês depois, o MDB conquistou a maioria nas assembleias dos principais estados do país. Antes de encerrar seu mandato, Geisel extinguiu o AI-5. Mas permaneciam de pé as chamadas salvaguardas constitucionais, alicerce da democracia relativa, apregoada pelo sistema.
Eu me lembro, havia uma reunião na casa do Ulisses, houve uma reunião domingo à noite, geralmente ele fazia reuniões e tal, botava naquela sala dele, as pessoas sentavam, ele começava a indagar, você o que pensa disso, o que pensa daquilo, não é? E essa reunião, me lembro bem, tinha umas 30 pessoas. Então ele disse, olha, eu estou imaginando que a gente deve iniciar uma campanha pelas eleições diretas. E ouviu todo mundo. E eu diria que todo mundo, na verdade, começou a dizer, olha, doutor Ulisses, não vai, a coisa não vai, porque o povo não vai na rua, outros é inviável, outros... Enfim, o ceticismo era generalizado. E eu me lembro que ao fim, no encerramento da conversa, ele disse, mas apesar disso tudo, nós vamos fazer a campanha, porque é a nossa obrigação. Se o povo quiser ir às ruas, ele vai. Se não quiser, o que fazer? Até chegar ao grande comício da Candelária, Ulisses Guimarães percorreu um longo e áspero caminho na luta pelo voto direto. Por normalidade democrática, a oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República, dos governadores dos estados, dos prefeitos, inclusive das capitais. Querem vencer vocês? Querem vencer o povo brasileiro? Querem vencer pela fome? Abril de 1984. 15 dias antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que pretendia estabelecer eleições diretas para presidente da República, o Rio realiza a maior manifestação pública da sua história. Depois de 20 anos de autoritarismo, o comício da Candelária era o primeiro a ser transmitido ao vivo pela televisão. Jamais o povo poderá ser vencido! Ulisses foi o principal líder do mais importante movimento de massas a pedir participação política nos 171 anos de vida independente do Brasil. A campanha das diretas já foi o golpe decisivo no regime enfraquecido pela crise econômica e pelas derrotas políticas. Uma Brasília ao Congresso Nacional para tomar, derrubar esta Bastilha, a Bastilha infame do voto direto do colégio eleitoral. 5 anos antes, quando o general Figueiredo tomara posse, ninguém na oposição imaginava que a luta pelas eleições diretas empolgaria o país em tão pouco tempo. O marketing da abertura deu ares de populismo explícito aos festejos da posse de Figueiredo. A volta dos exilados, beneficiados com a anistia e o fim do bipartidarismo, ameaçavam a unidade da oposição. Mas Ulisses dá um golpe de mestre e cria o PMDB, preservando a sigla histórica do movimento democrático brasileiro. A Arena, por sua vez, escolhe um nome que não lembrava seu passado, tornando-se o Partido Democrático Social, PDS. Nós temos hoje, o PMDB, mais diretórios municipais do que tinha o antigo MDB. A que o senhor atribui esse sucesso do PMDB? Eu atribuo esse sucesso do MDB, que teve uma existência, como sabem, de 14 anos, e nós, em alguns meses, temos resultados em estados grandes melhores, o fato da credibilidade do partido. Para Ulisses, o PMDB continuava sendo um partido de oposição em que o povo podia confiar. Foi o que ele procurou demonstrar em 1980, manifestando sua solidariedade aos sindicalistas do ABC, presos e ameaçados pela Lei de Segurança Nacional. A posição do MDB é a da defesa de um direito. Há o direito de greve até nessa Constituição outorgada que aí está.
direito também na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E na defesa desse direito é que o partido tem se colocado, solidarizando-se quando os trabalhadores ordeiramente usam desse direito para a defesa da classe. Ulisses também acompanhou o depoimento de Lula na segunda auditoria militar, em São Paulo, e o julgamento do líder metalúrgico no Superior Tribunal Militar em Brasília. A presença do Dr. Ulisses Guimarães, ela foi muito marcante, não apenas no episódio da nossa prisão e do nosso julgamento, mas era muito marcante, sabe, nos momentos mais difíceis, participando da luta que a gente travava em São Bernardo do Campo, né? Na medida em que a cidade se transformava numa praça de guerra, sempre estava lá o Ulisses Guimarães e outros companheiros do PMDB sendo solidários. Nessa mesma época, militares radicais iniciam uma campanha clandestina de terror, promovendo explosões e atentados. Bancas de jornal vão pelos ares. Uma carta-bomba, enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, mata a secretária Lida Monteiro. A onda terrorista culmina com o atentado do Rio Centro em abril de 81. É preciso, e a nação reclama, das suas autoridades, do presidente da República, que imediatamente cesse essa página negra, covarde, do terror, que prejudica todos os brasileiros. A pressão política e o colapso econômico levam o regime a aceitar eleição direta para governadores. Em novembro de 82, o PMDB elege os governadores dos 9 principais estados do país. Depois de incorporar o recém-fundado Partido Popular, liderado por Tancredo Neves, o PMDB de Ulisses volta a ser a força dominante da oposição. A única sigla organizada em escala nacional naquele momento. Na posse dos novos congressistas, Ulisses já estava voltado para o futuro. Agora, o que precisamos é a eleição do presidente da República, o que é da maior importância, porque ali, sem dúvida nenhuma, se concentram os poderes que resolvem os grandes problemas populares desse país. A nossa luta continua. Em novembro de 83, em Belo Horizonte, Ulisses e Tancredo trocam gentilezas PCDistas. Ulisses de olho nas diretas, Tancredo no colégio eleitoral. Meu candidato é Ulisses, mesmo porque eu tenho um obstáculo condicional que eu não canso de me repetir a ele e me tira qualquer possibilidade de ser candidato. O seu candidato, doutor Ulisses? Bom, eu consideraria uma honra para o meu partido ter um candidato como Tancredo Neves. Eu gostaria de declarar. Pouco depois, numa entrevista em Nova York, Ulisses se lança ele próprio candidato a presidente. Fundamental. Eu sou candidato, sim, em primeiro lugar, candidato a cidadão. Eu invoco esse direito em nome de 50 milhões de brasileiros, o direito fundamental e natural de escolher o presidente da República do meu país. No dia seguinte, o tema das eleições diretas estava na primeira página dos jornais. O lançamento da candidatura dele enfraquece a candidatura do senhor até que ponto? Mas eu nunca fui candidato. Não pode enfraquecer uma candidatura que nunca existiu e que não existe. Mas no fundo do coração você não queria ser presidente da República? Pô, mas nunca entrou na minha cabeça essa aventura. Ulisses cumpre a promessa e faz nascer o furacão das diretas já. Empunhada por ele, a bandeira empolga a nação, arrastando as oposições e os líderes da sociedade civil. Apelidado de Senhor Diretas, Ulisses percorre 40 mil quilômetros pelo país, do primeiro comício em Curitiba até o maior de todos em São Paulo. O clamor das ruas chega aos ouvidos do PDS. Nasce uma dissidência no partido do governo. Temendo a pressão popular sobre os indecisos do PDS, Figueiredo decreta medidas de emergência em Brasília.
A cidade é cercada, impedindo a entrada de ônibus e delegações vindas de outros estados. O som das buzinas abafa o canto de cisne do regime. Sim ao voto de Hermes Zanetti, 282. Como vota o deputado do PDS, Hugo Mardini. Voto contra a emenda de eleições diretas já. Como vota o deputado dos PMDB, Ulisses Guimarães. Sim, senhor. 23 de abril de 1984. Apesar da vitória nas ruas, a emenda das diretas é rejeitada por apenas 22 votos num congresso sitiado. Ulisses recebe o resultado como uma derrota pessoal e da oposição. Nós já sabíamos que perderíamos. Mas, de qualquer maneira, a emoção foi muito grande, porque o Ulisses fez um discurso belíssimo, belíssimo, um dos mais belos discursos dele, eu acho. Fez um discurso, houve a votação, terminou a votação. O clima entre nós era um clima realmente de muita tristeza, de muita consternação. Aí saímos. Dona Amora, doutor Ulisses, estava eu, Beluso, Luciano Coutinho. Saímos por uma porta de trás, né? E o Coutinho estava um pouco assim mais na frente e chorava. O Coutinho chorava. Chorava muito. Aí o Ulisses foi consolá-lo. Passou o Coutinho, disse, olha, não tem nada, vamos para frente e tal. Mas a tristeza era tão grande que, quando eu olhei para o doutor Ulisses, eu e o Beluso vimos algumas lágrimas no olho dele. Foi a única vez que eu, pelo menos, vi o doutor Ulisses chorar. Quixote Ulisses recolhe sua lança. Aceita o colégio eleitoral como o mal menor e cede a vez a Tancredo Neves, nome mais indicado para uma composição das elites. Com a nação brasileira. Reunidos na Frente Liberal, os dissidentes do PDS indicam José Sarney para vice de Tancredo. Homologada a chapa Tancredo-Sarney na convenção do PMDB, Ulisses levou a campanha de Tancredo às ruas. Apesar de disputar uma eleição indireta no colégio eleitoral, Tancredo seria legitimado nas praças do país. – 15 de janeiro de 1985. A eleição de Tancredo provoca uma explosão de alegria popular. Mas a alegria dura pouco. Na véspera da posse, Tancredo é internado no Hospital de Base de Brasília. Depois de 7 cirurgias e um calvário de 39 dias, Tancredo Neves morre no dia 21 de abril. Consternado, o povo sai às ruas para o último adeus. No enterro em São João del Rei, Ulisses faz um apelo emocionado ao amigo morto. Que Deus nos dê coragem, Tancredo Neves, e força para que não esqueçamos o povo e não reneguemos o teu exemplo e a tua memória, Tancredo Neves. Ele conduziu a Constituinte. Ora,
negociando com a esquerda, ora negociando com o centro, ora negociando com a direita. Ele não fez um bloco e não se afinou a um bloco. Ele fez um jogo político, no sentido de uma mediação entre os grandes conflitos e as grandes polarizações que existia dentro da Constituinte. Sem Ulisses Guimarães presidindo a Constituinte, a Constituição não seria essa. E talvez ela tivesse dificuldade para sair. Depois de 20 meses de trabalho, os constituintes promulgam a nova carta em 5 de outubro de 1988. Todos estavam de acordo em um ponto. Sem Ulisses, a Constituição não estaria pronta naquela data. Eu sonhava com a Constituição, lutava com a Constituinte, porque, evidentemente, como qualquer brasileiro, eu sabia que a luta contra o poder autoritário terminaria efetivamente removendo até os seus entulhos, a maioria deste entulho, com a elaboração da nova Carta Política do país, vale dizer, a Constituição. Na sessão de promulgação, que consumava o velho sonho da oposição à ditadura, Ulisses fez o elogio protocolar de Sarney. Senhor Presidente José Sarney, Vossa Excelência cumpriu exemplarmente o compromisso do saudoso, do grande Tancredo Neves, e também de Vossa Excelência, e da Aliança Democrática, de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Pouco depois, Ulisses atacou. O Estado prendeu e exilou. A sociedade com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Ex-presidente do PDS, Sarney ficou constrangido. O desabafo de Ulisses celebrava a lembrança dos anos de resistência. Nesse tempo, diante do inimigo comum, a sociedade tinha sido o grande aliado de Ulisses. Quando Sarney tomou posse, em março de 85, ainda era preciso navegar. Mas o barco de Ulisses sofreu mais com a brisa do poder do que com a tormenta do autoritarismo. Tá pedindo de novo aí. Então faz aí. A nova república nascera em crise com o martírio de Tancredo e dúvidas sobre o seu substituto. Preservando mais uma vez o delicado mecanismo da transição, o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, não disputou o direito de sucessão com José Sarney. Mas no dia da posse de Sarney, o nome de Ulisses estava no coração do povo. Fiador da nova república, Ulisses ocupava o centro do palco. Ele acumulava a presidência do PMDB, da Câmara dos Deputados, e era o substituto legal de Sarney. Ulisses foi presidente da República interino 19 vezes e tratava com ironia esse poder aparente. Eu sou um trabalhador brasileiro que está contrariando a OIT. A OIT proíbe o trabalho escravo, de graça. E eu não é só de graça, eu estou sendo descontado do jeton da Câmara, né, pela glória de ser presidente da República. Né. De maneira que se as permanências do presidente forem amiudadas ou forem longas, pode ser, para a minha biografia, enriquecer a minha biografia, mas vai empobrecer o meu bolso. Em meados de 85, Ulisses viajou ao Extremo Oriente com uma delegação de parlamentares, livrando Sarney de sua sombra. Mas nem em Seul, do outro lado do mundo, onde recebeu o título de doutor honoris causa, escapou à rotina dos banquetes e discursos. Em fevereiro de 86, o governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Em meio à euforia que tomou conta do país, Ulisses foi vítima, em abril, de uma crise de estafa. Tratado com medicamentos inadequados, ele alternava momentos de depressão e excitação. Obrigado a se licenciar, Ulisses foi para São Paulo.
No Palácio, deputado? O quê? Você foi até o Palácio do Bandeirantes? Não, não fui ao palácio. Você foi aonde? Onde é que o senhor estava? Onde é que eu estava? Muitos pensaram que Ulisses estava acabado. Mas um tratamento de apenas 5 dias nos Estados Unidos o deixaria de novo em plena forma. Eu estou bem, graças a Deus. Eu nunca tive, bate na madeira aí, nunca tive doença nenhuma, nunca tive nada. Eu tenho uma resistência de moar, de cavalo, de mula. Quando Ulisses voltou ao Brasil, estava na hora de fazer correções no Plano Cruzado. Mas o governo Sarney preferiu aproveitar a onda de popularidade provocada pelo congelamento. E nada foi feito. A responsabilidade é exclusivamente do presidente José Sarney. Eu me lembro perfeitamente bem, no começo de abril, portanto, um mês e pouco, né, depois do início do plano, o ministro Funaro foi ao Senado, né, e declarou no Senado que começaria o descongelamento. E eu estava na sala do ministro Funaro, quando ele recebeu um telefonema do presidente Sarney proibindo que ele falasse nessa palavra descongelamento ou ajuste do plano. Ao contrário, o doutor Ulisses não teve nada que ver com a persistência indevida do congelamento e com a falta do ajuste, de ajustes que eram necessários. Na festa dos 70 anos de Ulisses, em outubro de 86, Sarney e Dona Sara Kubitschek estavam presentes. Tudo eram flores nessa lua de mel de Ulisses com o poder. Toda homenagem ao Dr. Ulisses, ela fica sempre um pouco a dever à grande personalidade dele e o serviço que ele tem prestado ao Brasil. Um mês depois, beneficiado pelo Plano Cruzado, o PMDB elegeu os governadores de todos os estados, menos Sergipe, e 57% dos parlamentares que redigiriam a nova Constituição. Ulisses foi o mais votado do partido em todo o Brasil, com quase 600 mil votos. Mal acabara a apuração, a edição do Cruzado II foi uma ducha fria no entusiasmo da população. A partir daí, as relações entre Ulisses e Sarney azedaram. O presidente buscava seus próprios caminhos, procurando livrar-se da tutela de Ulisses. Mas Ulisses e o PMDB continuaram apoiando o governo. A instalação da Constituinte, em fevereiro de 87, tinha um significado especial para Ulisses. Aquele seria o último ato da reintegração do país ao Estado de Direito. Ulisses foi eleito no mesmo dia presidente da Constituinte e reeleito para a presidência da Câmara. E continuava acumulando a presidência do PMDB. Ulisses cometeu um erro de avaliação. Somava naquele instante 3 funções de extrema importância, as quais, se alguém neste mundo era capaz de exercitar simultaneamente, era ele próprio. Mas que me pareciam um exagero que nem mesmo Ulisses deveria suportar. Era presidente da Câmara, era presidente da Constituinte e era presidente do maior partido. E isso acabou por produzir um desgaste. O apoio a Sarney agravou o desgaste político de Ulisses. Durante os trabalhos da Constituinte, em pleno Congresso, ao receber projetos de emendas populares à Constituição, ele foi insultado por manifestantes de esquerda. Na época, Ulisses já revelava consciência de que estava pagando o preço de uma transição frágil. Segundo ele, era mais fácil matar um monstro do que remover seus destroços. E acrescentava: a transição é assim, o novo não chegou, o velho não quer sair. Então há um choque, há uma dificuldade. Queremos a nossa cultura. Apesar de todas essas dificuldades, Ulisses foi a alma da Constituinte. Ora agindo como mestre-escola, ora como grande moderador. Você sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência? Era ele quem impunha ordem no plenário
enfrentando os lobbies dos empresários, a mobilização dos sindicatos e os interesses corporativistas. Nas reuniões fechadas, arbitrava as investidas da esquerda e as resistências conservadoras. Mais que tudo, Ulisses esteve sempre presente. Nós nos vamos! Nós nos vamos! A Constituição fica! Fica para ficar! Pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Nós não tivemos nenhuma votação de plenário que não tenha sido presidida por Ulisses Guimarães. Em todos os momentos e períodos que ele assumia a presidência da República, não havia votação na Assembleia Nacional Constituinte. Então, só isso já basta para dizer qual o papel e como ele imprimiu na direção dos trabalhos a sua concepção, a sua presença. Toda vez que tinha uma crise qualquer na Constituinte, ou causada pelo Centrão, ou causada por nós mesmos, o Ulisses Guimarães sempre chamava a gente na casa dele, sempre chamava a gente na sala dele e tentava encontrar uma saída negociada ali na mesa. Ele não ficava fora dos entendimentos. Inclusive, quando havia o problema das discussões de liderança partidária, ele estava atento sempre com alguém que era um informante dele sobre o andamento dos entendimentos. E quando os entendimentos não se produziam, então Ulisses forçava ele próprio os entendimentos. Ou seja, a atuação dele foi completa. Foi de presidente, foi de gestor, foi de gerente, foi de articulador de entendimentos. Eu te diria que foi algo rigorosamente completo. Ao promulgar a nova Constituição, Ulisses prestou contas de seu trabalho. Sentei-me ininterruptamente 9.000 horas nesta cadeira. Em 320 sessões, gerando até interpretações divertidas pela não saída para lugares biologicamente desenvolvidos. E aludiu indiretamente às pressões de Sarney. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Havia pontos polêmicos na nova carta, mas todos reconheciam as conquistas da cidadania nela inscritas. 6 meses depois, o Brasil viria que o prestígio do herói da resistência democrática e da Constituinte não se transferira ao candidato do PMDB à presidência da República. Como Ulisses diria mais tarde, Sarney se tornara para ele uma tatuagem que, por mais que tentasse, não conseguia apagar. E esse estigma acabou se estendendo ao partido. Ulisses analisava com lucidez os baixos índices que seu nome obtinha nas pesquisas eleitorais. Eu entendo que se eu servir a Constituinte, servir o país, servir a transição, a reconstrução democrática, eu já prestei um grande serviço. Se sou mal interpretado ou mal entendido, eu espero que pelo menos a história, né, quando eu estiver lá embaixo, 7 palmos abaixo da terra, vá me fazer justiça. As urnas refletiram o naufrágio. Abandonado por seu partido, Ulisses terminou a disputa no melancólico 7º lugar, com menos de 5% dos votos. O sonho presidencial acabara. Na política, mais difícil do que subir é descer. É descer não carregando o fardo podre e sujo da vergonha. Descer não desmoralizado pela covardia. Não descer com as mãos esvaziadas pela preguiça e pela impostura.
não de ser esverdeado pelas críticas de inveja, das cólicas da inveja aos que nos emulam, que nos sucedem e nos superam. Saio dessa tribuna e dessa presidência. Vou, livre como o vento, cantando e transparente como a fonte. Desço, vou para a planície, mas não vou para casa. Vou morrer fardado, não de pijama. Com a rua, vou para a rua, porque o governo, esse governo que aí está, desgoverna a rua. 2 meses depois desse profético discurso em que passava o comando do PMDB a Orestes Quércia, Ulisses foi de fato para a rua. Este homem que chega a Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, é agora um deputado raso. Não mais o presidente da Câmara, da Constituinte ou de um partido. Não mais o eterno candidato à presidência da República, perseguido pelas câmeras de televisão. Foi um cinegrafista amador que salvou estas cenas do esquecimento. Para defender o parlamentarismo, Ulisses volta a mergulhar no universo paroquial das campanhas pelo interior do país, que, segundo suas próprias contas, ele percorreu mais de 20 vezes. Aos 74 anos, Ulisses ainda tinha forças para a rotina dos apertos de mão, dos discursos protocolares e das refeições acompanhadas por exibições de grupos folclóricos. O Ulisses tinha uma coisa curiosa. Ele, em relação aos fatos que passaram, o desastre da eleição de 89, aquilo rigorosamente foi algo que ele fechou a porta. Ele fechou, dobrou a folha e não se lembrava mais. Ele tinha, claro, registrado na memória o que aconteceu em 89, mas era um assunto para ele rigorosamente passado. O que ele estava tratando era com o futuro. E essa, digamos, era a grande alimento intelectual e de energia de Ulisses. Ele não tratava com o passado. O próprio Ulisses gostava de realçar as vantagens de sua memória seletiva. Tem pessoas que guardam ódio na geladeira, para não passar, para a vida inteira. Tá? No congelador. 30 anos depois está dizendo que um dia não cumprimentou, não foi no casamento da filha, qualquer coisa. Eu, felizmente, tenho uma grande capacidade de uma anistia que eu me impus, uma amnésia. Eu esqueço principalmente aquilo que é desagradável. No caso de Ulisses, essa virtude não se limitava ao jogo duro da política. Por trás de seu ar impassível e ausente, havia um ser afetivo e solidário. Eu estive doente gravemente e ele me acompanhou não só em São Paulo, mas aqui até instituímos um telégrafo sem fio, né? Para que eu, do meu quarto, se tivesse alguma necessidade, puxasse um barbante que acordava ele. Felizmente não precisei passar, mas durante mais de um ano isso funcionou. Ulisses era um homem desligado das questões do cotidiano, uma característica que vinha de longe. A Mora sempre contava para se queixar da forma peculiar com que ele se comportava, que eles começaram a sair, se encontraram, se conheceram, começaram a sair. Um dia bateu na porta do apartamento dela, que morava no Leme, o Oswaldo, que era secretário do Ulisses, que eu vim buscar os documentos da senhora para os papéis de casamento. Então diz ela, fui pedido em casamento pelo Oswaldo, que veio buscar, porque ele nunca tinha me falado dessa. O surpreendente é que Ulisses articulasse as mais complexas operações políticas contando apenas com sua cabeça. Porque em matéria de tecnologia era um homem de outro tempo. Com o deputado Ulisses Guimarães, a maior tecnologia era o telefone. E era aquele ainda de cruzar, né, do disco ainda, nem era o de tecla, né?
Então, eu ficava perto dele, fazendo as ligações, e ele falava, né? Então, não tínhamos computador, não tínhamos fax, não tínhamos... essa tecnologia moderna não existia. O computador de Ulisses eram suas anotações e o que ele chamava de tripa. Era um papelzinho que ia sempre, então aí as anotaçõezinhas que ele levava sempre, aqueles eram um tipo de uma memória. Ele chamava de tripa. Então, quando ele não achava a tripa, cadê minha tripa? Cadê minha tripa? Então, ele tinha que anotar aquilo lá. Aquilo era a salvação dele. Além da tripa e do telefone, ele dispunha de outra arma muito antiga, o verbo. Eu usei sempre muita saliva. O meu estoque de saliva é infalível. A minha máquina partidária anda à custa da saliva. Eu sempre procurei seguir o conselho de Nino Peçanha. Política se escapa dentro, galinha que se escapa fora. Essas frases são dignas das melhores tradições do antigo PSD. Mas nesse período de ostracismo, a saliva de Ulisses parecia ter perdido a utilidade. Ulisses Guimarães, quando ele era o todo-poderoso, ele andava com uma curriola atrás dele. Depois ele andava sozinho aqui, sem ninguém atrás dele. Às vezes você ficava uma semana sem nem saber dele. Mas não tinha uma crise que ele não se projetasse. A última crise veio em maio de 1992, quando se agravaram as denúncias contra o presidente Fernando Collor. Ulisses chegou a conversar com Collor, temendo que o impeachment desestabilizasse ainda mais o país. Mas quando as denúncias se avolumaram e as ruas voltaram a falar, ele entrou na luta com a mesma energia e liderança dos velhos tempos. E Ulisses Guimarães foi buscar de novo o apoio do seu velho companheiro da anticandidatura, Barbosa Lima Sobrinho. Submetido a uma operação de apendicite, no início de setembro, ele saiu do hospital cobrando rapidez da Câmara. Estamos dançando no Brasil, no que diz respeito ao impeachment, em um ritmo que não me agrada. É um ritmo de valsa e de valsa lenta. Quando Collor o chamou de velho senil, a resposta veio fulminante. Velho, sim. Velhaco, não. Eu assumo a minha velhice. Não sei quem vai assumir, quem é o velhaco. Segundo lugar, eu também gostaria de dizer o seguinte, que eu fiquei senil, gagá, e porque eu tomo remédio. O remédio eu compro na farmácia, licitamente. Eu não tenho que me haver nem com a polícia e nem com a cadeia, de forma que... É um remédio lícito. É um remédio lícito. Com receita. Eu posso dizer que são remédios lícitos, trazer aqui até a receita médica. Depois eu quero dizer para você o seguinte, eu não quero responder a esse rapaz. Não quero. Não quero porque eu tenho tido diálogos, às vezes ácidos, com o presidente da República, com lideranças do Brasil. Eu considero que o Collor não é mais presidente. Ele é o Collor, é o Fernando, para os amigos Fernandinho. E Ulisses advertiu que nenhum deputado deveria faltar à votação da licença para o processo do impeachment. Só haverá uma justificativa para não comparecer. Aqueles que são favoráveis ao impeachment. Uma só. É o atestado de óbito. Com a disposição de sempre, Ulisses foi a Brasília com Mora, sua mulher. Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram para decidir se o voto seria aberto ou fechado, Ulisses recorreu à sua indiscutível autoridade para declarar que a decisão cabia exclusivamente à Câmara. Como se isso não bastasse, ele desafiou o Supremo com um grito de desobediência ao Judiciário, se fosse preciso. Já tivemos presidentes que renunciaram. Presidente que suicidou. Presidentes que foram depostos pela violência. Mas temos que recordar que houve um presidente interditado por insanidade mental. Delfim Moreira. A nação está verificando que pode estar se repetindo
este caso. Mas esse país não é um manicômio. Esse país quer a ordem, quer a segurança e quer a democracia. Ulisses Guimarães. A votação da licença para o processo de impeachment foi a última grande vitória de Ulisses, poucos dias antes de morrer. Numa de suas últimas aparições públicas, ele foi festejado por crianças no dia de seu aniversário. O descanso em Angra dos Reis era mais do que merecido, mas a agenda de Ulisses previa muito trabalho. Ele ia conversar com o governador, Fleury, e já tinha outros 3 ou 4 encontros, porque antes de ir para Brasília, depois desse feriadão, ele queria ir já conversado com várias pessoas, porque tinha aí o assunto do impeachment, tinha os assuntos de Brasília que ele queria chegar informado e informar o que ele tinha também. E principalmente o governador Fleury, que sempre ele conversava com o governador antes de ir para Brasília. E aí foi a última vez que eu conversei com ele por telefone, quando ele me pediu o helicóptero, no dia 12 de manhã. E eu fui para o heliporto esperá-lo, e ele não chegou. Ulisses se dizia caçador de nuvens e caçado por tempestades. Foi assim que morreu, no mar que ele tanto amava e sem o velório que ele não queria. A morte transforma a vida em destino. A de Ulisses revelou um homem que soube usar a mais tradicional escola da astúcia política para abrir o caminho das utopias. Ulisses era, acima de tudo, o político anticarismático que acreditava na democracia, na representação popular, no parlamento e no exercício pleno da cidadania. O doutor Ulisses, como todos o chamavam, pode ter como legenda uma única palavra: cidadão.